Olá a todos, estamos iniciando mais um episódio da série Arqueologia Escandinava, onde hoje nós vamos tratar da questão dos enterramentos vikings, né? Os enterramentos que eram feitos durante a Era Viking. Né? Existem um grande estereótipo sobre essa questão que é dominante no imaginário, na arte, né? Vocês podem ver pela capa o barco viking sendo queimado e lançado no mar, numa enseada, num riacho, enfim. É uma imagem fantasiosa, né? É uma imagem que foi criada durante o século XIX e hoje nós vamos fazer uma desconstrução sobre essa imagem. Bom, o nosso vídeo ele vai ser dividido em duas partes. Primeiro, nós vamos ver quais são os tipos de vestígios arqueológicos que estão relacionados com a questão do enterro, e em seguida, numa segunda parte, nós vamos ver por que esse imaginário foi criado, onde nasceu esse estereótipo do barco pegando fogo e sendo lançado ao mar, não, quem criou, como, qual o contexto. Então, ele vai ser dividido em duas partes. Bom, vamos lá. Existem dois tipos de enterramento básico na Escandinávia da Era Viking. A cremação, a queima do corpo e do material, e o enterro direto, que também é chamado de inumação. Para ambos os tipos de enterros, existem evidências de funerais complexos, né? Rituais que eram realizados, cortejos e outros tipos de simbolismos sociais que eram realizados durante o período que antecede o enterramento do corpo. Nós não vamos tratar desse material, mesmo porque ele é disponível em outros tipos de fontes, né, como o relato do Ibn Fadlan, ele não é diretamente estudado pela arqueologia. Então, nós não vamos ver a questão do funeral, que é muito interessante, né? Então, tem vários materiais para se estudar isso, nós vamos ver só a questão do enterramento em si. Lembrando também que as embarcações, tanto as que vão ser queimadas, quanto as que vão ser enterradas diretamente, a inumação, elas são características são elementos somente utilizados por pessoas da elite. A elite, as pessoas muito ricas, poderosas, influentes da sociedade que tinham acesso a esse tipo de prática. A maior parte das pessoas ou era cremada em plataformas muito simples ou enterramento simples diretamente no solo. Tá? Então, esse tipo de indício ele é menos comum de ser encontrado de pessoas pobres, né? Mas nós temos algumas evidências nesse sentido. O que não existem evidências para a Era Viking são os enterramentos de escravos. Nós não temos nenhum tipo de vestígio, a não ser quando o escravo era sacrificado e morto junto com o seu senhor no enterramento do seu senhor. Aí sim, nós podemos estudar, então, indiretamente, mas o contexto é aristocrático. Né? Então, a arqueologia até agora não encontrou vestígios de sepultamentos de escravos de pessoas muito pobres. Outra questão também que tem que ser enfatizada é que o tipo de enterro mais comum na Escandinávia da Era Viking, e que era muito comum também na Idade do Ferro, ele é muito antigo, é a cremação. Era o tipo de prática funerária predominante na Escandinávia desde o período das migrações. Durante certo momento da Era Viking, a inumação ela acaba ocorrendo como prática ainda ligada às religiões antigas, principalmente no século IX, mas posteriormente ele passa a ser a prática dominante em toda a Escandinávia por causa da cristianização. No cristianismo, a inumação é a única prática aceita. Então, no final da Era Viking,
você tem uma preponderância de práticas de inumação. Além das embarcações, existem algumas variações e alguns outros tipos de enterramentos que eram realizados, então, na Escandinávia da Era Viking. Vocês podem perceber nessa ilustração debaixo os grandes vestígios que foram encontrados de enterramento são as embarcações por inumação, onde eram colocados animais, objetos cotidianos, objetos de valor, objetos preciosos. Alguns escravos eram mortos, né? Então havia além do morto outros seres humanos que foram mortos e enterrados. Inclusive há referências históricas, né? Um viajante árabe que esteve na região de Redemi, na Dinamarca, registrou que algumas esposas morriam junto com o enterramento do seu marido, né? Então, também tem esse detalhe, mas essas questões também vamos deixar para um outro momento, né? Peculiaridades sociais ligadas. Aqui nós temos uma reconstituição da câmara funerária que foi depositada junto com a embarcação de Useberg na Noruega, do século IX, a famosa embarcação descoberta em 1904, na Noruega, onde foi colocado, então, numa grande embarcação, uma câmara com duas camas, os corpos de duas mulheres, né? Uma delas, inclusive, tem origem oriental, né? A análise de isótopo comprovou que ela tem uma origem oriental, e outra, uma mulher com uma idade mais avançada, que é a outra, de origem escandinava, foram colocadas com seus pertences, né? Objetos do cotidiano, baldes, calçados, cestos, enfim, uma característica, então, muito singular. Useberg é um funeral, um enterro que teve um grande padrão, uma grande quantidade de objetos, ele é algo excepcional, então, digamos assim, em termos de era viking. Mas existem outros tipos de enterramentos por inumação também. Na chamada tumba BJ834 de Birka, na Suécia, né? Foi encontrada, então, uma câmara funerária onde cavalos foram mortos, objetos cotidianos, armamentos. O morto foi colocado em posição sentada e acima do seu colo foi colocada um corpo de uma mulher. Nós não sabemos ainda qual o simbolismo desse tipo de enterro, porque que teve esse posicionamento dos corpos, então é algo ainda que permanece sem uma solução. Só algumas hipóteses e conjecturas. Aqui um outro tipo de cemitério, de inumação na Noruega, onde nós podemos ver o artista reconstituir a ponta, né, proa e popa das embarcações aflorando, então, com algumas pequenas pedras demarcando esse tipo de intervenção na região da Noruega. Em Stelgel, na Dinamarca, nós temos uma câmara funerária muito simples, onde um senhor foi depositado com a cabeça de uma pessoa que foi decapitada no momento do seu enterro. Se conjectura que possivelmente seja um escravo, ou então uma pessoa de condição social muito pequena, né, foi morto para a ocasião do enterro dessa pessoa de maior influência e visibilidade social, né? Então, é uma descoberta muito importante também. E, por fim, a questão das incinerações, a queima, a cremação, como que eram feitas? Aqui nós temos um modelo clássico, né,
é uma pilha de madeira, feixes de madeira, troncos, onde você deposita o morto com o seu armamento deitado em cima dessa pilha, e ela então é queimada. Esse é um modelo que vem então lá da Idade do Ferro, e ele vai ter uso generalizado para a Escandinávia. Como eu disse, vai depender muito também da posição social, da riqueza, da família, da posição social do morto, ele ter mais ou menos objetos, enfim, isso tudo é variação dentro desse modelo básico, tá? Que existiu bem antes da Era Viking. Aqui nós temos uma reconstituição do modelo, uma variação, que é uma ilustração do Museu de Lilongwe, na Dinamarca, no norte da Jutlândia, onde, num alinhamento em formato de navio, foi colocado, então, os troncos, a madeira, os feixes de madeira, o corpo, e aí, ateado fogo, as cinzas são depositadas, elas caem no interior desse círculo de pedras, né, que demarca, então, onde o morto foi incinerado. Então, aqui nós temos uma fotografia do cemitério de Lindholm-Rui, na Dinamarca, que possui dezenas desses alinhamentos, e cada alinhamento desses, então, foi um enterramento de uma pessoa durante a Era Viking. Nós visitamos esse local em 2018, aqui é um dos alinhamentos mais interessantes, né? Ele tem pedras demarcando o que seria a proa e a popa da embarcação, né? Desse simbolismo da embarcação, mostrando como os navios eram importantes para o cotidiano, para a vida, para noções de morte e de vida após a morte para os escandinavos antigos. Bom, e aí vem a questão que eu havia lançado no começo do vídeo, da onde surge esse imaginário, esse estereótipo do navio sendo lançado ao mar? Como que ele foi originado? Nós temos que voltar ao século XIX e entender um pouco o contexto da arqueologia, né? A arqueologia do século XIX, ela estava realizando as primeiras pesquisas em torno de temas vikings. Então, nós temos a descoberta em 1863 da embarcação Nidan, da Dinamarca, do sul da Dinamarca, atualmente norte da Alemanha, onde se encontrou duas embarcações, uma foi destruída durante a Segunda Guerra do Slesvig, de 1864, a outra ainda é visível, vocês podem perceber ali numa foto no Museu Arqueológico de Schleswig, na Alemanha. É uma embarcação da Idade do Ferro, ela é anterior à Era Viking, mas ela já vai despertar o interesse dos acadêmicos e dos artistas para essa questão das grandes embarcações dos escandinavos antigos. Mas foi somente em 1880 que foi descoberta a primeira embarcação viking, Gokstad, na Noruega. Então, ela tem um papel muito importante nessa criação do impacto para os cientistas, para os acadêmicos, né, para os artistas, dessa questão do objeto material mais importante ligado aos vikings, que é a embarcação. Mas, especificamente, o lançamento de um barco funerário pegando fogo ao mar, no rio ou lago, essa imagem não foi recuperada nem de crônicas, nem de sagas islandesas e nem de pesquisas arqueológicas. Ela vem da mitologia nórdica. É uma cena que está na Edda em prosa do Snorri Sturluson, que já era amplamente conhecida tanto pelos pesquisadores quanto pelos artistas a partir do século XVIII, em dezenas de línguas europeias, francês, alemão, inglês, que as duas Edas, né, mas particularmente a Eda em prosa, já estava sendo traduzida maciçamente na segunda metade do século XVIII, e lá tem, então, essa cena do Balder. O deus Balder, o seu funeral, o corpo é colocado num barco, ateado o fogo e lançado ao mar. Essa imagem vai, então,
perdurar, tanto para artistas como para alguns acadêmicos. Aqui nós temos o mito sendo utilizado como história, o que é algo incorreto. Não necessariamente o mito ele reflete uma realidade social. É a mesma coisa que muitas pessoas, em livros paradidáticos, já detectei em algum material nesse sentido de divulgação histórica, colocar que a cena do Trimesquivita, onde o Thor está casando com o gigante Trim na hora do seu casamento, né, no ritual de casamento, é colocado o seu martelo no colo, é uma cena que está num poema édico que é utilizado por algumas pessoas como se fosse algo da sociedade real, né? Então, as mulheres casavam, ficavam sentadas e era colocado um martelo ali como um sinal de fertilidade, ele fazia como se fosse parte do casamento, do ritual de casamento. Não há evidências históricas para isso. Aqui nós estamos no terreno do mito. Né? Mito é uma coisa, história é outra, então tem que ter cuidado. Né? Para fazer um estudo de sociedade, o mito ele tem que saber ser utilizado. E aqui então está sendo utilizado de forma errada. Mas, enfim, no contexto do século XIX, ele passa a ser muito utilizado. Aqui nós temos uma ilustração no final do século XIX, o artista dano-norueguês Louis Mo, desculpe, ele realiza essa ilustração, então, do deus Balder sendo morto, e alguns personagens, então, lançam o navio em chamas para o mar. Essa imagem ela vai ser usada, então, para se estudar ou se reconstituir o cotidiano dos vikings. Também no final do século XIX, nós temos a pintura mais famosa com a temática viking. É um artista britânico, o Francis Dix, é um artista pré-rafaelita. Ele faz uma pintura histórica, ela supostamente teria um caráter histórico, é chamado de O Funeral de um Viking, de 1893. E vocês podem perceber que não é somente um barquinho em chamas sendo atirado ao mar que é estereotipado. O equipamento, elmos com chifre, essa questão do vigor, da musculatura do poder, né, o poder barbárico, viking como um povo supostamente muito poderoso, né? Então, toda essa conotação romântica, nacionalista, nós temos no final do século XIX sendo colocada, então, na pintura do Francis Dix. Isso vai ser levado para manuais de história, algumas obras acadêmicas, mas principalmente na cena final do filme Vikings, Os Conquistadores, de 1958, o personagem do ator Kirk Douglas é queimado no navio em chamas, né, o seu enterro do navio que é lançado ao mar, com o pôr do sol de fundo. É uma imagem muito impactante, é um dos filmes que mais popularizou a Vikingmania no século XX, ele vai ter assim, um impacto muito grande, apesar dele ter tido como uma consultoria histórica em certos elementos da produção, se usa elmos com chifres. O filme ele inovou em algumas questões históricas, mas conservou outros estereótipos. E esse grande estereótipo do século XIX permanece como desfecho, como cereja no bolo da produção. Então, é óbvio que ele ia ter um grande impacto e promoveu esse grande inserção dessa temática na mania. E a cena do funeral da Lagertha, da série Vikings, é claro que eles não podiam fugir desse estereótipo e acabaram, então, colocando, né, o navio com o corpo dela sendo lançado numa espécie de lago ou rio ali da região. Nós temos essa conservação do estereótipo. Né? Então, nós podemos perceber como a arqueologia ela pode ser útil, né? O conhecimento dos vestígios arqueológicos e da cultura material, como pode ser útil para nós desconstruirmos antigas imagens sobre os vikings e também procurando entender
como essas imagens elas nos ajudam a perceber não só a importância, mas como que a mídia pode, então, a arte, propagar estereótipos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtam esse vídeo, se inscrevam no nosso canal, sigam nossas publicações, e para bibliografia, na legenda do vídeo nós vamos ter, então, uma bibliografia selecionada, e lá vocês vão poder ter acesso a ela. Muito obrigado e até a próxima.